Pessoal, tudo bem? Muito boa noite a todos. Prazer, Luciano Castilhos com vocês mais uma vez em mais uma live da Imobiliária 10 em parceria com a B2B Gestão de Lançamentos. Vamos agora para a última live do ano, está chegando ao fim. Tivemos diversas lives ao longo do ano falando sobre saúde, sobre crédito imobiliário, enfim, sobre contabilidade, urbanismo e arquitetura, sobre psicologia. Tivemos várias áreas do conhecimento aqui tratadas em nossas lives. Eu quero já de antemão agradecer a todos vocês que participaram conosco das lives. É um prazer enorme ter feito esse trabalho com todos vocês e eu quero agradecer aqui na presença de todos o carinho, as mensagens que nós recebemos. Obrigado mesmo por ter estado conosco, e ano que vem vai ter mais, em outro formato, talvez com uma cadência um pouco maior, mas nós vamos continuar com temas e diversas áreas do conhecimento relacionado não só à construção civil, relacionado à nossa vida como um todo. Por falar em construção civil, estou chamando aqui o nosso convidado para estar conosco. Por falar em construção civil, nós deixamos um tema muito próprio da construção civil, que para nós que somos operadores da construção civil, é um tema muito próprio para nós conhecemos muito bem. Nós escolhemos para essa última live do ano uma pessoa muito especial e um tema também muito especial, para falar sobre incorporação imobiliária. Nada melhor do que alguém que vive o dia a dia da incorporação imobiliária, que conhece as suas idiosincrasias, as suas nuances. E nós convidamos e tivemos a honra de receber, e temos a honra de receber em nossa live nessa noite, Abraão Couto, diretor da Couto Engenharia. Obrigado, Abraão, por ter participado, por estar participando da nossa live, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Luciano. Para mim é um privilégio estar podendo participar desse teu projeto, né? Projeto esse que muita gente já participou com muita capacidade. Espero hoje poder dar a minha contribuição, né? De certa forma, retribuir todo o conhecimento adquirido aí nessas quintas-feiras que eu participei. Eu que sou um ouvinte assíduo aí do teu canal aí. Então, fica aí meu muito obrigado para todos que passaram e aqueles que estão hoje com a gente aqui. Espero que aproveitem bem a live. É um tema bem denso, bem complexo, mas a gente vai tentar colocar de uma forma bem coloquial aqui para que fique palatável para todo mundo. Show! É um tema bastante interessante, como eu estava dizendo anteriormente, próprio da construção civil. E é importante que nós, que somos operadores do mercado imobiliário, conheçamos bastante esse tema. Indo nessa ideia, Abraão, eu quero aproveitar, já porque o nosso tempo é curto e o teu conhecimento sobre o tema é vasto, eu queria perguntar quem é o Abraão Couto. Podia falar um pouco da tua trajetória profissional? Claro. Então, eu em 2007, lá, eu era estagiário de uma consultora. Eu, antes de ser engenheiro, eu era técnico de edificações e trabalhava na parte de qualidade de uma incorporadora de Pelotas. Então, lá eu aprendi muita coisa do trato com o profissional, a parte mais técnica, mais chão de obra mesmo. E aí, em 2008, eu me formei em engenharia, mas um pouquinho antes, acho que foi 2 meses antes de me formar, eu recebi uma proposta para vir para Porto Alegre trabalhar fazendo um posto de combustível aqui, bem perto do aeroporto. E aí essa obra durou 20 dias, era uma obra que era para durar 40 dias, durou 20 dias, teve alguns problemas ali de embargo em função de uma legislação que não permitia ter 2 postos de combustível a menos de 200 metros na mesma calçada, e aí a obra não andou, e aí eu estava contratado, eu fui para Rio Grande, por essa mesma construtora, e aí lá o desafio era um pouquinho maior, eram 240 apartamentos. E lá foi a minha grande incorporação, a primeira incorporação que eu participei, né, ainda como engenheiro residente, né? Quando tu começa, tu faz tudo um pouco. Eu acho que foi bem importante essa etapa do aprendizado. Mas não cheguei a terminar. Antes de terminar essa obra, eu recebi um convite para ir para Caxias trabalhar como gerente de produção na cidade de Farroupilha. E lá o desafio era 600 apartamentos em 3 empreendimentos. E aí uns estavam já começados, outros tinham que iniciar. E foi bem bacana isso aí, porque estava bem mais alinhado com o que eu imaginava para mim, para o futuro, né? Que era mais a parte gerencial, mais a parte do negócio como um todo, né? Sem contar que a empresa é muito estruturada também e com certeza agregou muito na minha formação. Mas também não terminei esse projeto de 600 apartamentos.
na metade do caminho, mais ou menos, eu recebi uma outra proposta para vir para a região metropolitana aqui de Porto Alegre. E aí sim o desafio era pesado, era um desafio para terminar em 5 anos. Eu tinha que fazer mais ou menos uns 1.000 apartamentos aqui nesse período. Esses 5 anos viraram 6, na verdade, mas a gente concluiu todos eles. E aí, com toda essa bagagem de construção, de engenharia, entendendo um pouquinho da incorporação, aí eu me encorajei, então, a montar a Couto Engenharia, que inicialmente era para ser uma consultora, então até o nome chamava-se Coutotec, mas mais para frente ela acabou virando só Couto Engenharia como incorporadora. Então, aqui estou, né, tentando buscar um espaço no mercado de trabalho aqui da região de Porto Alegre. Show, que show. Indo já nessa ideia, Abraão, já que tu conhece bem, já vem desse meandro, desse meio, né? Já que tu falou em incorporação, vamos direto ao tema que nos é próprio nessa noite, né? Qual é a diferença, então, basicamente, entre construção e incorporação, entre incorporação e construção? Legal. Esse tema, ele gera muita dúvida, realmente, né? O pessoal, quando fala, eu comprei da construtora, eu comprei da incorporadora, ninguém sabe o que é exatamente o conceito da incorporação. E esse conceito está muito bem definido na Lei 4.591, lá de 64, tá? Essa lei foi idealizada por Caio Mário da Silva, que é um mineiro, que ele era muito amigo na época do ministro da Justiça, e foi muito bem pensada, assim, inclusive é tão boa essa lei que até hoje ela praticamente não tem reparos, tá? E essa lei, ela fala qual é a função da construtora, tá? E qual é a função da incorporadora, e destrincha isso de forma muito, muito bacana. Então, assim, o que é a construtora, então? A construtora simplesmente é mais óbvio de entender, que é quem constrói, tá? A forma de construir, que é o detalhe que nem todo mundo sabe. Tu pode contratar uma construtora por empreitada ou por administração, tá? E a empreitada, ainda ela pode ser dividida em duas partes. Empreitada por preço fixo ou por preço reajustável, né? Então, por preço fixo é muito arriscado para o construtor, obviamente, porque pode ter uma oscilação de mercado, de preço, de mão de obra, de material, e o contrato ser inviável, né? Mas o de empreitada reajustada, normalmente se bota algum indicador, que pode ser o CUM, pode ser o NCC, alguma coisa mais alinhada com a construção, e aí vai sendo reajustado, tá? E por administração, né, vamos pensar com os olhos de 64, né, lá quando não se tinha essa abundância de crédito imobiliário que temos hoje. Então, fazia-se muita obra por administração. Em tempos que a inflação era muito oscilante também, então era um problema para o incorporador também entrar numa incorporação imobiliária, né, fazer um negócio. Então, era arriscado também para quem estava comprando. E não só arriscado, mas era até meio inviável, porque como é que funciona a incorporação em si, né? Ela tem 2 parcelas, digamos assim, né? Então, se eu pudesse resumir a Lei 4.591, seria uma equação de 2 parcelas, onde a primeira parcela seria o custo da construção, que é o que eu falei antes, então é o custo real da construção, mais uma taxa que a construtora cobra para executar o trabalho da construção, tá? Essa é uma parcela. E a segunda parcela é o FI, que chama, a fração ideal. O que está dentro dessa fração ideal? Está o terreno, está o custo da incorporação, tá? O que é o custo da incorporação? Corretagem, legalização, projeto, tudo que compete à incorporação que não é obra, tá? E está o lucro da incorporadora, obviamente, nessa fração ideal. Então, quando se faz até hoje obra por administração, todo o valor referente à fração ideal, terreno, custo de incorporação e mais o lucro do incorporador, pagava-se antes de executar a obra, tá? E a execução da obra ia acontecendo, e os condôminos, no caso, que compraram essas áreas, eles iam pagando à medida da construção. Tá entendendo? Porque não tinha tanto crédito assim. Então, se fazia isso, os contratos eram mais longos. Não se fazia uma obra em 12 meses, como se faz hoje. Então, era mais longo para ficar viável para a pessoa comprar. Então, assim, mas o que é a incorporação, então? A incorporação nada mais é de tu vender frações ideais de terreno. Tá? O que é uma fração ideal de terreno? Tu está vendendo, por exemplo, tu fez 10 apartamentos dentro de uma área.
Então, cada apartamento tem uma metragem específica. Então, tu pega qual é o impacto, qual é a proporcionalidade dessa fração de cada apartamento em relação ao terreno. Essa vai ser a fração ideal. Incorporada à unidade autônoma, que é o apartamento. Tá? Então, essa é a função do incorporador. Incorporar, se tu pegar na origem da palavra, ela quer dizer juntar. Então, tu junta num documento único, que é a incorporação, várias frações ideais com o apartamento. Então, basicamente, é isso o papel do incorporador. Só que o incorporador, ele não constrói. Então, ele só organiza tudo isso. Tá? Só que, aí tu vai me perguntar, quem é que pode ser o incorporador, né? O incorporador, o dono do terreno é obrigado. Ou ele vai incorporar, ou ele vai dar poderes para que alguém incorpore na área dele. Concorda? E não necessariamente ele tem que vender essa área para esse incorporador. Então, pode ser um comprador, um promitente comprador, um cessionário, que seria, então, o permutante, que o pessoal costuma falar mais no coloquial, né, que pela lei, inclusive, nem seria permutante, seria uma área subrogada, ou seja, ele deixa apartamentos para pagar aquela área do incorporador. Tá? E aí, basicamente, é isso. E aí, só tem que ter, nesse contrato, nessa outorga que se faz para esse incorporador, ele tem que dizer lá que ele dá emissão de posse, né? Ou seja, o incorporador pode imediatamente assumir a posse daquele empreendimento. Ele pode desmanchar o que tiver nesse terreno, se for o caso, né? Então ele tem que ter essa autorização e pode alienar dentro dessa área. Alienar, só para o primeiro termo novo para quem não é do ramo, é vender, simplesmente vender. Então tu aliena unidades que tu vai construir nesse terreno. Então, basicamente é isso, a incorporação tem esse papel. E a última, não, na verdade são duas características que teria que ter a mais. Uma que tem que ser em regime condominial e uma outra que não pode ser um imóvel que tu não vai vender ao longo da construção. Ou seja, se tu tiver com a obra pronta e quiser vender, ela não é mais uma incorporação, ela é apenas um condomínio. Então, uma premissa da incorporação é que ela tem que ser vendida ao longo da obra ou antes da obra. Show, show. O incorporador, na verdade, é aquele que coordena os vários times envolvidos, os vários stakeholders do processo, né? E o construtor é outro camarada que empilha o tijolo, tecnicamente falando, é isso, né? É isso aí. Mais ou menos. Não é bem isso, mas ele é o organizador. E quem constrói, obviamente, é isso aí. Mas não, ele tem muita responsabilidade, porque ele tem, uma vez que tu fez uma incorporação, tu é obrigado a levar ela a termo. Tu tem que terminar aquela incorporação. Tá? Porque a natureza do negócio ela é real. Por isso que tem a chancela do registro de imóveis. Porque o registro está dizendo, pode comprar que isso aqui é um apartamento, ele não é um papel. Tá entendendo? Então, uma vez que o incorporador entrou no negócio de incorporação, se ele vendeu uma unidade, depois do prazo de carência, ele é obrigado a finalizar a totalidade das unidades. Tá entendendo? É isso aí, show. Brão, antes de eu te fazer a próxima pergunta, deixa eu dar um abraço aqui. Aqui quem está com a gente, Eliana, Roberto, Joniel Sen, um abraço diretamente de Canoas, sempre nas lives conosco. Aqui a Cris, nossa advogada, Yuri, o Rogério Bar, nosso diretor de marketing, grande Rogério, daqui a pouco ele começa a puxar a nossa orelha aqui, né? A Ellen, o Luiz, a Cris aqui, Imobiliária Nova Era, Antonieta que acabou de entrar também. Obrigado a todos, estamos aqui ouvindo Abrão Couto, diretor da Couto Engenharia, falando sobre incorporação imobiliária. Então, indo nessa ideia da incorporação, deixa eu te perguntar o seguinte, quais são as pessoas que podem ser incorporadores? Por exemplo, às vezes a gente vê um médico sendo incorporador, um advogado, um corretor. Quem são as pessoas que podem ser incorporadores imobiliários? Indo nessa ideia que tu falou, né? Que ele tem essa grande responsabilidade, né? Então, a Lei 4.591 ela é muito clara nesse aspecto, tá? Então, tu tem que ser o proprietário, né? Ou tu delegar poderes de propriedade para o incorporador, mas a pessoa ela tem que ser ou o construtor, ou seja, que tenha um CREA ou um CAL, né? Ou um corretor de imóveis, tá? Ou agora, por último, entrou no advento agora do Minha Casa Minha Vida, acho que em 2012, uma lei que o ente da federação, o município, o estado, pode também incorporar
se for uma regularização fundiária, se for para organizar. Então, aqueles faixa 1, aqueles par, entra nesse balaio aí, entendeu? Da doença da federação. Mas, via de regra, vai ser o dono do terreno, ou um corretor, ou um construtor, né? Show. Então tá, faz bem sentido. Pode falar. Tu falou nos médicos, né? É bem comum médico ou grandes empresários, né? Principalmente nessa fase agora que a Selic está a 2%, que o dinheiro está perdendo valor. Então o pessoal quer investir onde não perde valor, né? Então tem muito cara aí com grana tentando fazer prédio, etc. Mas eles entram, não é uma incorporação imobiliária normalmente. Eles fazem o prédio, contratam uma consultora, levantam o prédio e depois vendem no final. Isso não é incorporação. Como eu falei, uma premissa da incorporação é que se aliene ao longo da construção. Então, o que ele faz? Ele constrói, né, tudo certinho, aprova projeto, depois tem o habits e no final ele vende. Tá? Então, ele forma um condomínio. Tá? Mesma coisa é aquele exemplo, né? Os amigos de faculdade lá se juntam lá e compram o terreno e querem construir. Tá? Cada um vai pagar a sua cota lá e no final, a mesma coisa. Ele vai girar o habits e vai cada um averbar a sua unidade. Isso chama-se de um condomínio sui generis, né? Que ele não segue o rito ordinário de uma incorporação. Show. Já que tu vem falando muito em condomínio e incorporação, né? A gente está entendendo melhor aqui o que é o condomínio. Eu fui bastante simplista ali, é isso aí. Sobre o incorporador, recai todas as responsabilidades, ele que é o que faz o penso do negócio como um todo, e tem toda a responsabilidade do negócio. É um negócio muito arriscado. Mas fala para nós aqui, então, Abrão, já que tu tocaste em condomínio e incorporação, eu percebi que tem uma certa diferença, né? Qual é o conceito de incorporação e condomínio? Eles se confundem? Tu pode explicar isso melhor? Claro. Então, condomínio, se for quebrar a palavra, é condomínio. É um domínio comum. Tá? Inclusive, o Código Civil 2002, agora o novo Código Civil, ele fala que condomínio, por exemplo, uma cerca de fazenda, por exemplo, ele é um condomínio. Ele tem uso comum. Entendeu? Um muro único feito no alinhamento de dois terrenos, ele é um condomínio. Mas ele é um condomínio necessário. Aí o Código Civil diferencia condomínio necessário e condomínio voluntário. Então, assim, o condomínio voluntário é esse que tu faz em cima de um prédio, né, ou de um loteamento de casa que em formato de condomínio. Aí ele é um condomínio voluntário, né? E então, assim, a incorporação, o objetivo dela é fazer um condomínio. Tanto é que eu falei ali na definição que tem que ser em regime condominial. Então, o objetivo da incorporação é que seja um condomínio, mas não necessariamente um condomínio tem que ser uma incorporação. Então, basicamente, essa é a grande diferença. Legal. E deixa eu acho que tem pessoas conhecidas tuas aqui, hein, Abrão? Tem alguém com o teu sobrenome aqui que acabou de entrar, né? Acabou de acenar pra gente aqui. Legal. Eu não tô Gelson, um abraço. Seja bem-vindo. É Valquir Couto, entrou aqui, conhece, não? Ah, conheço, desde que nasceu, Gelson. desde a maternidade. Desde que nasceu. o Cristiano Reis está aí com a gente, prometeu o Cris que ia estar com a gente, está conosco aqui, né? Cat, enfim, Felipe, Rogério, Cris, obrigado por estarem conosco aqui nessa live. Bom, Abrão, fala um pouco para a gente aqui então, já que tu tocou nesse assunto, na tal da fração ideal, né? Tu podia explicar melhor esse assunto dentro da incorporação? Tu tocou lá em cima sobre esse assunto. Claro. Então, assim, a fração ideal ela tem duas interpretações. Tá? Como eu falei lá na definição, eu vou frisar porque é bem importante essa fórmula matemática. Quando o cliente compra o imóvel, ele está comprando um preço. O que tem dentro desse preço? Tem o custo da construção e tem a fração ideal. E dentro da fração ideal, então, tem o terreno, tem o custo da incorporação e tem o lucro do incorporador. Ok? Então, assim, o que é a fração ideal? Em termos de cifras, ele é tudo aquilo que não é o custo da obra. Tá? Mas em termos de proporcionalidade, então, tem um documento, quando tu averba uma incorporação no registro de imóveis, que é o quadro de áreas. Tá? Então lá tem um valor decimal lá, quanto que cada unidade ela tem uma proporção em relação ao terreno. Então tu compra um terreno e tu compra o imóvel. Então é uma fração de terreno. Tá? E
uma outra coisa que acontece, assim, o pessoal, a maioria das convenções de condomínio, que é o documento que rege como é que se usa o condomínio, quais são as diretrizes, se vai ter síndico, como é que vai ser remunerado o síndico, toda a convivência é regulada pela convenção de condomínio. E como é que se paga o condomínio? Normalmente se paga pela fração ideal, que é a proporção de uso daquela unidade, a metragem de quadrada do apartamento dele em relação ao terreno. Então, normalmente se faz a fração ideal. Que tem alguns especialistas que dizem que não seria o ideal. Vamos fazer um exercício de imaginação. Um prédio, por exemplo, que tem elevador. Tu acha justo que o cara do térreo, que não usa elevador, pague a mesma cota condominial? Tem alguns especialistas que acham que não. Então, eles não fazem pela fração ideal, fazem dentro da convenção de condomínio uma outra conta para cobrar o DOC do condomínio. Então, é isso. Tu vai por exemplo, assim, em obra por administração, ou até outras obras, hoje em dia se faz isso. Antes de começar a obra, tu paga toda a fração ideal. Então, o incorporador fala, eu vou ter que fazer aqui um parcelamento contigo direto, né? Sei lá, em 24 meses, até iniciar a obra, alguns reforços, mas o que está pagando ali? Toda a fração ideal. Ou seja, quando começar a obra, ele já pagou o terreno, já pagou todos os projetos, né? A comissão, tudo ele está pagando ali. E o que ele vai pagar depois de começar a obra? A parcela da construção. Tá entendendo? Então, a lei da incorporação, embora não se faça muito hoje obras por administração, tudo varia em relação a essa fração ideal aí. Legal. E as obras por administração acho que eram um pouco em desuso, né? Nós tivemos lá no início, no apogeu da incorporação imobiliária, e tratando-se hoje de incorporação imobiliária, nós tivemos um momento em que, eu vou fazer um parênteses aqui, porque daqui a pouco eu vou te fazer uma pergunta de novo sobre as fases da incorporação. Mas antes de mais nada, nós tivemos um grande momento da incorporação imobiliária que não tinha como dar errado, né? A incorporação imobiliária nós chamávamos de produto óbvio, ou seja, tudo que tu lançava vendia. E hoje não, hoje a incorporação, o penso do projeto, né? Aonde tu vai comprar o terreno, a forma que tu vai fazer, o tipo de produto, hoje nós depende para isso um tempo enorme, né, Abrão? Um tempo absurdo. Nós passamos horas e horas discutindo projetos, discutindo tamanho, entendendo o tipo de público que vai comprar aquele produto. Então é bastante diferente. Com esse afunilamento do mercado, muitos incorporadores saíram do mercado. Muitas consultoras que tinham no passado já não existem mais hoje, porque não suportaram esse novo momento do mercado imobiliário, que é um mercado mais competitivo, é um mercado mais exigente e com nível de profissionalismo mais elevado, né? Sobretudo. Grande Ricardo, o engenheiro Ricardo acabou de entrar conosco aqui. Um abraço, Ricardinho. Abrão, vamos falar aqui então sobre as fases da incorporação imobiliária. Quais são as fases? Eu sei que tem várias, né? Uhum. Então, a incorporação, eu acho que cada empreendimento daria um filme, né? Porque cada um tem algumas peculiaridades. Então, primeira coisa que o incorporador faz, ele olha um terreno, vislumbra o terreno, às vezes nem precisa ser um terreno, pode ser 2 casas ali já deterioradas que ele já imaginou ali um empreendimento. Tá? Então, vamos imaginar esse cenário que são 2 casas. Então, ele vai ter que, primeira coisa, ele vai ter que conversar com esses proprietários, né? E negociar com ele, fazer uma opção de compra. Antes de botar dinheiro no negócio, uma opção de compra só para mostrar a intenção e segurar o negócio para ele. E aí que ele vai atrás da parte legal, né? Então, o que ele vai ver? Se aquelas propriedades, por exemplo, não são tombadas, né? Se não tem um sítio arqueológico ali naquela região. Então, tem que chamar um amigo biólogo, né? Ou alguém da parte ambiental para analisar ali se não tem uma RAM ali especial que vai inviabilizar o projeto, entendeu? Então, tem várias fases iniciais antes de começar a comprar terreno. Então, é bem importante, né, que o pessoal não se aventure, não saia pagando terreno sem saber o que dá para fazer. Bom, aí tu viu que é viável ali fazer aquele empreendimento. Ok, então tu vai para um estudo de massa, tá? Para saber, o dono do terreno vai te fazer uma proposta e tu tem que ver se aquilo que tu vai conseguir tirar daquele terreno vai pagar a conta no final, né? Então tu chama um arquiteto, né, que são os melhores para fazer esse tipo de projeto, e faz um estudo de massa. Então, tu sabe que ele dá para fazer pelo zoneamento, né, pelos índices de aproveitamento, taxa de ocupação, dá para fazer X unidades. Bom, aí tu pega essas X unidades e faz um estudo de mercado.
que aquela região pode absorver? Um econômico, um MAP, médio alto padrão, né? E aí tu faz um estudo de viabilidade econômico-financeira. Por que eu falo econômico-financeira? Muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Não é, né? Econômico é a conta de padeiro, né? Quanto que eu vou gastar e quanto que eu vou receber e diminui aquilo ali. Mas na nossa vida de incorporador não é bem assim. Tu tem que analisar dentro de uma linha do tempo, né? Por exemplo, quanto que eu vou gastar inicialmente? Eu vou permutar o terreno. Pô, então é menos uma conta, não vai impactar tanto o teu fluxo de caixa, né? Então tu vai pagar esse terreno depois das unidades já construídas. Isso já é um grande diferencial. Bom, que mais? Quanto que tu vai ter que desembolsar no início? O projetista vai te cobrar antes ou vai te cobrar depois? Vou te cobrar depois de entregue. Pô, então tu já empurrou um pouquinho esse compromisso financeiro para mais para frente. Entendeu? Então, é isso. Então, do estudo financeiro, tu tira, então, a tua exposição de caixa, o teu payback, quanto tu vai ter o retorno do teu capital, né? Qual é o teu ROI? Quanto que o empreendimento vai remunerar cada R$1 colocado nesse negócio? Entende? Então, tudo ali. Bom, aí então tu já sabe que dá para fazer, que não tem nenhum empecilho ambiental nem legal. Ok. Agora, tu fez o estudo de massa, tu sabe que é viável. Fez o estudo de mercado, viu que dá para fazer um empreendimento MAP ali. Beleza, agora tu pode baixar a cabeça e trabalhar o anteprojeto com o arquiteto, fazer o projeto definitivo, né? E aí aprovar isso nos órgãos competentes, prefeitura, etc. E, bom, aí tu vai para a análise de marketing, né? Faz o trabalho todo de marketing, faz o lançamento imobiliário e aí depois constrói a verba, essa construção dentro da matrícula da incorporação e depois tu individualiza cada matrícula dessa incorporação para poder entregar para o cliente finalmente a chave com uma matrícula individualizada. E, por fim, não fecha a incorporação, o compromisso do incorporador, se não constituir o condomínio, que é um objetivo da incorporação. Tem que constituir o condomínio, né? Tem que formatar a convenção de condomínio, tem que eleger o síndico, e aí sim, tu entregou para o cliente, inclusive, uma gestão. Tá? Esse é o grande compromisso da incorporação e resumidamente, é isso. Mas tem várias nuances aí que depende de negócio para negócio. Show. E é uma percepção muito grande de mercado. Aliás, deixa eu perguntar aqui para a Juliana Escher, que acabou de entrar, se está certa essa observação do Abrão aqui. Deve estar, né, Juliana? Ela sabe muito, a Juliana sabe muito. Sabe muito, está com a gente aqui. Um abraço, Juliana, obrigado por estar participando dessa live com a gente. Olha ali, ó. Diz que, eu acho que o certinho dela foi que tá certo, viu, Abrão? Ela estava no checklist lá do rol taxativo o rol taxativo da incorporação imobiliária, ela estava lá, né? Então, tudo certo, seja bem-vinda. Abraão, então, já que a gente está falando de incorporação, né, a incorporação veio bastante para organizar um pouco essa questão da venda de imóvel na planta, né? Ela veio para organizar num tempo que não era organizado. Eu fico imaginando como é que era o mercado pré-4591, né? Pré-64, era um mercado que não era tão regulamentado quanto ele passou a ser desde então. Fala para a gente um pouco dos riscos de comprar um imóvel na planta, né? A incorporação ela ajuda, por exemplo, nessa questão de mitigar os riscos? Fala para nós um pouco sobre essa questão. Legal. Sempre quando se fala em risco de comprar na planta, tem um caso emblemático no Brasil, que foi o caso Encol, né? Quem é do ramo já ouviu falar, quem tem mais de 30 anos, com certeza, conheceu essa construtora, incorporadora. Ela é uma empresa goiana, né? Chegou a ser a maior incorporadora do Brasil, né? Ela chegou a fazer mais de 100 mil imóveis, e na ocasião, eles eram muito bons, inclusive deixaram um ativo muito bom, muito poderoso para o mercado de construção como um todo, que os profissionais que saíram de lá são muito bons. Estão até hoje no mercado. Mas financeiramente se atrapalharam em algum momento. E se atrapalharam aonde? Por exemplo, imagina, muitas obras ao mesmo tempo. Obra lá no norte, no nordeste, que estavam na fundação, tinha obras aqui que estavam em finalização, mas todo o dinheiro dessas incorporações ia para o mesmo balaio, né? Então, assim, quando diminuiu a venda como um todo, né, tinha obra inacabada e faltou fôlego para terminar as obras. Então, eles faliram, infelizmente, devendo 2 bilhões de reais, deixando mais de 40 mil clientes a ver navios. Tá? E era tudo dentro da lei da incorporação. O que se fez? Mais ou menos ali, eu acho que em 2004, surgiu o patrimônio da afetação. O que é o patrimônio da afetação?
é uma lei que surgiu que dá mais garantia para o cliente. Ou seja, aquele empreendimento ele foi afetado, ou seja, ele foi apartado, ele foi segregado do resto do patrimônio da incorporadora. Se a incorporadora vier a falir, a exemplo da Encol, por exemplo, aquele empreendimento ele não fale junto, ele não entra na massa falida da incorporadora, porque ele tem contabilidade própria, o recurso que entra naquele empreendimento fica naquele empreendimento, tá? Ele não pode transacionar financeiramente com outros empreendimentos, né? É eleita uma comissão de representantes do próprio condomínio, onde se apresentam os balanços trimestrais, né? Então, sabe quanto que o andamento da obra, quanto que vai precisar de dinheiro para finalizar, quanto que já se investiu. Então, realmente um grande dispositivo que criaram para blindar, para não deixar os clientes numa situação desagradável, né? E é bom que se diga que isso é opcional, não é? Nem toda a incorporação tem patrimônio de afetação. Essa é uma prerrogativa da incorporadora optar ou não, tá? Então, logo que se fez essa lei, ninguém optou por isso. Vou ter que deixar o dinheiro lá, não vou poder usar esse dinheiro em outra frente. Então, o pessoal não aderiu muito ao patrimônio de afetação. Então, mudaram a lei para dar um incentivo para quem fizesse isso. Então, quem tem patrimônio de afetação pode fazer uma opção hoje tributária pelo RET. Então, tu paga menos imposto, uma unificação de impostos que teria para poder, então, trazer mais incorporador para esse modelo. Então, fica a dica para quem é cliente, para quem está querendo comprar um imóvel, pergunte para o seu corretor se aquele empreendimento tem patrimônio de afetação. Se tiver, é mais uma garantia, tá? Não que não seja, já não tenha várias garantias, porque hoje, quando se compra na planta, para começar, se paga muito pouco dinheiro para a incorporadora no início, né? E o banco vai liberando o dinheiro à medida que vai construindo. Então, dificilmente vai acontecer o que aconteceu com a Encol. A Encol não tinha financiamento bancário que nem tem hoje, né? Eles davam muita dação em pagamento, botavam veículo, botavam casa, faziam qualquer negócio para vender. Então, realmente, era direto o cliente com a incorporadora. Tinha, eu acho, na época também o plano 100, que pagava em 100 vezes ali o valor do remanescente. Então, tinha muita coisa. Hoje em dia é muito difícil uma incorporadora quebrar e o cliente não receber. Tanto é verdade isso, que, por exemplo, se uma incorporadora quebra, a comissão de representantes tem a prerrogativa de contratar uma nova incorporadora e finalizar aquele empreendimento. Olha que legal. Então, essa é uma super garantia. Então, é isso. Acho que consegui resumir, não foi muito prolixo. Não, maravilha. Sabe que quando fala do caso Encol, casualmente tu falou aqui, eu fiz o meu trabalho de conclusão na faculdade, né, eu fiz sobre patrimônio de afetação, baseado no caso Encol, né, e aí dentro das minhas pesquisas, eu pesquisei um livro que foi escrito pelo Hamilton Quirino, o nome dele era A Falência do Incorporador Imobiliário, o caso Encol. E ele fala justamente sobre esse assunto, né? Do que a Encol fez. Ela deixou realmente, como tu falou, acho uma dívida de 2 bilhões de reais à época. Foram mais de 30 bancos tentar socorrer ela e acabaram desistindo. Foram, sei lá, quantas 40 mil famílias no Brasil inteiro desamparadas. E, de fato, a Encol nos ensinou muito. Hoje, os instrumentos que nós temos que protegem o comprador e protegem o próprio incorporador também, né, dos impropérios, como a própria denúncia da incorporação, entre outras, fez com que esse tema ele diminuísse bastante, né? A Encol, de fato, foi um grande divisor de águas no mercado imobiliário. Então, é um tema bastante importante. Mas vamos falar sobre um assunto que falou aqui em cima, sobre a tal da SPE. É comum ver nos contratos uma SPE. Que história é essa? Né? Um nome de uma empresa no contrato, aí eu faço outro empreendimento, o nome de outra empresa. São várias SPEs, né? Que história é essa, Abrão? Uhum. Antes de falar da SPE, tu tocou num assunto ali que eu não cheguei a abordar, que é bem importante, porque eu vi aqui que tem alguns incorporadores nos assistindo. Tu falou de denúncia da incorporação, né? A denúncia da incorporação é uma prerrogativa do incorporador. Porque tu imagina, uma incorporadora gaúcha vai se aventurar a construir, por exemplo, numa praça que ele não conhece. Então ele foi lá, fez todos os estudos,
fez um lançamento imobiliário e não rodou, sabe? Fez o lançamento, vendeu lá meia dúzia de unidade e o incorporador sentiu, baixo, não vai dar para lançar, imagina, umas 300 unidades, não vai dar para lançar o resto porque vamos marchar para vender isso aí, vamos ter que torrar e vamos perder dinheiro. Então, a lei da incorporação, ela traz esse dispositivo que o incorporador pode denunciar a renúncia da incorporação. Tá? Então, o prazo de carência para isso são 6 meses. Tá? Então, assim, nesse período, ele pode desistir do negócio. Já aconteceu casos desse tipo já. Tá? Mas, então, respondendo a tua pergunta sobre a SPE hoje, não sei, mas quase todas as incorporações hoje têm esse formato de SPE. SPE é um CNPJ que se cria, né? Como o próprio nome já diz, SPE, Sociedade de Propósito Específico. Ela tem um propósito específico, ela foi criada para fazer aquele empreendimento. Tá? E ela se encerra na finalização daquele empreendimento. Então, ela tem uma contabilidade separada também, é outro dispositivo de segurança para o cliente, então ela não está junto com a contabilidade da incorporadora. Tá? Ela, diferente do patrimônio de afetação, tu pode deslocar dinheiro da SPE para a incorporadora, pode, tá? Mas tu consegue, por exemplo, tu fazer uma sociedade ali, por exemplo, com o dono do terreno e ele ser teu sócio na SPE. Né? Tu pode pegar algum investidor, o arquiteto, sei lá, algum parceiro do negócio imobiliário para ser teu sócio dentro da SPE. Então é aquele negócio, não vai misturar com o negócio da tua incorporadora. Então é um dispositivo interessante. Nós aqui na Couto, nós fizemos um sistema híbrido. Então, todo o nosso empreendimento ele é SPE e ainda é patrimônio de afetação. Então, é realmente muito blindado aí, sempre tentando beneficiar o cliente. Segurança dupla, né? Exatamente. E é interessante observar que o sistema evoluiu muito, né? O legislador ele veio protegendo a todos. A nova lei do distrato, eu vi uma grande reclamação sobre esse assunto agora, e a lei do distrato ela veio justamente para proteger o próprio comprador, né? De uma saída indiscriminada do empreendimento que faria com que o empreendedor só sobrasse no meio do caminho. Isso significa que o legislador ele pensa nos dois lados, tanto o lado do incorporador, que é o responsável pelo desenvolvimento das cidades, que pensa o produto, que ajuda junto com o plano diretor, né, desenvolver muito bem as cidades, pensar o desenvolvimento urbano, porque eu costumo dizer que primeiro chegam os apartamentos, primeiro chegam as casas, para depois chegar o comércio, o banco, e o incorporador faz rua, o incorporador, como tu mesmo fizeste alguns empreendimentos, né, saneamento urbano, enfim, a construção civil, ela é a grande responsável por esse desenvolvimento urbano, né? Nessa ideia aqui, nesse diapasão, o Cris Reis, aí ele faz uma pergunta, né? Quais os principais atrativos que fizeram com que a Couto Engenharia investisse na cidade de Cachoeirinha? Essa é a pergunta do Cris. Então, nessa ideia, né, Abraão, do desenvolvimento imobiliário, levar qualidade para as pessoas, com produtos muito bem feitos, com produtos de qualidade, indo nessa pergunta, antes de eu fazer a minha, eu vou deixar do Cris para te responder. Legal. Um abraço para o Cris aí. Olha, não só Cachoeirinha, mas toda a região metropolitana, eu acho que qualquer incorporador do Brasil, não, mas da região, inclusive do Brasil, né, tem vários de São Paulo vindo para cá, porque realmente aqui, se tu pensar, por exemplo, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí, tem um grande rodoanel no torno disso aí, né? Formado ali pela Freeway, agora pela 118, pela 116. Então, olha a quantidade de coisa que está acontecendo no entorno. Se tu pegar a 118 hoje, olha quanta empresa de logística está acontecendo naquela região. Nova Santa Rita mesmo, um pouquinho para cá. Olha o que tem acontecido em Nova Santa Rita. Então, qualquer empreendimento imobiliário que tu faça aqui na região metropolitana, ela vai ser de grande potencial de sucesso. A gente tem que colocar o incorporador. Se tu quiser comprar uma área onde já está desenvolvido, tu vai comprar caro e tu vai inviabilizar fazer um faixa econômica. Então, normalmente, a gente sempre tem que antever para onde é que está crescendo as cidades. Onde é que estão os vazios urbanos? Para então, tu vai lá e compra barato para poder então desenvolver, senão inviabiliza.
Então tu quer me dizer com isso que o incorporador imobiliário é um visionário, alguém que enxerga na frente, é alguém que percebe uma necessidade e chega lá primeiro. Eu acho que é isso, né? Tecnicamente tem que ser quase que uma pitonisa, imaginar o futuro. Com certeza. O Cachorinha foi assim. Principalmente na nossa faixa, né? Acho que em todas, mas na nossa tem que ser muito o terreno. Se a fração ideal se a cota de terreno for muito alta, inviabiliza, porque na faixa econômica tu tem um teto para tu poder cobrar, entendeu? Diferentemente do MAP. O MAP tu vai fazendo a conta, vai acumulando, depois tu passa para o cliente quanto é que deu. Na faixa econômica não. Por exemplo, se nós vendemos acima de 170 mil em algumas regiões aqui da Grande Porto Alegre, tu inviabiliza, porque tu não vai conseguir vender pelo FGTS, pelo Minha Casa Minha, tu vai ter que ir para uma outra linha de SBPE. Então, aí tu perde algumas vantagens de subsídio, tu perde algumas vantagens de taxa. Então, tudo é uma questão, depende do nicho que tu tá, né? Então, é meia verdade, na nossa é 100% verdade, mas no imóvel mais médio-alto, com certeza, deve ter outros atrativos. Por exemplo, o ponto, né? O ponto para o médio-alto é muito importante. Então, ele vai lá e diz, aqui se eu vender por 1 milhão, eu vendo, na frente do metrô, entendeu? Sei lá, alguma coisa assim. Então, os caras pagam para lá. Independente de ser um visionário ou não, ele vai lá, destrói algumas meia dúzia de casas e faz o seu empreendimento. Então, essa é a ideia. Deixa eu te perguntar o seguinte, voltando àquela ideia aqui da SPE. Nessa SPE que entram alguns investidores, não? Então, pode ser, tá? Pode ser. Mas o que acontece? Na SPE, se o sócio, se ele é sócio da SPE, ele é passível de receber uma demanda de processo, por exemplo. Entendeu? Se tiver uma demanda trabalhista, uma demanda civil, ele está dentro do contrato social. Então, se o cara é investidor, se o cara está com dinheiro hoje na bolsa ou está num outro tipo de investimento, ele não quer se incomodar. Entendeu? Então, ele não vai entrar para dentro de um contrato de SPE. Aí existe um outro modelo de negócio, seria uma SCP, Sociedade de Contas de Participação. Tá? O que muda aí? No contrato de contas de participação, o investidor ele pode entrar como um sócio participante. E a incorporadora ela entra como um sócio ostensivo, ou seja, só vai aparecer para o mercado, o cliente ou algum credor só vai poder chegar no sócio ostensivo e não no participante. Então, esse dispositivo veio para blindar um pouquinho quem quer investir no mercado, mas também não quer assumir risco. Então, seria o contrato da SCP o melhor contrato para investidores, no meu ponto de vista. Show. Eu tenho um rol de perguntas que eu quero fazer para ti, eu quero aproveitar a tua experiência aqui, e o nosso tempo está indo para o espaço, então eu vou precisar dar uma acelerada aqui, tá, Abrão? Deixa eu te perguntar assim, vou falar menos, deixar eu falo pra caramba aqui, né? E de novo, especialista aqui na área é tu, não só pelo conhecimento, mas também pela vivência, porque tu vive isso dia a dia, conhece muito esse negócio, o business em incorporação imobiliária. Abrão, qual é a diferença? E aí essa é muito interessante, de alienação fiduciária para hipoteca, né? Nós tínhamos hipoteca no passado, depois veio alienação fiduciária. Que história é essa? Que nome feio é esse? A fidúcia e a hipoteca. Legal. As duas são garantias, tá? Para alguém poder pegar um financiamento, pegar um empréstimo, pode dar um bem em garantia, tá? Famosa, né? Nos filmes americanos, todo mundo fala a hipoteca é muito cara nos Estados Unidos, etc. Mas o que acontece? A alienação fiduciária é um instrumento que ela entrou na Lei 9.514, eu acho, em 97. Tá? O que acontece? Isso já existia alienação fiduciária para outros tipos de bens, mas para imóveis ela entrou nessa lei. Então, isso foi uma lei que entrou, acho, no SFI, para poder os bancos emprestarem dinheiro e como garantia, pegar o imóvel. Então, qual é a grande diferença? Na hipoteca, a propriedade é do cara que tá comprando. Por exemplo, ele tem um imóvel. Eu tenho um imóvel e quero pegar um empréstimo no valor do imóvel. Eu vou lá e hipoteco aquele meu imóvel e pego um empréstimo. Mas a propriedade segue sendo minha. Se eu não pagar o meu compromisso financeiro, o credor vai lá e tem que ajuizar na justiça tradicional para poder retomar aquele imóvel comigo, pegar aquele imóvel comigo. Na alienação fiduciária é um pouco diferente,
Porque o imóvel não fica no nome da pessoa que está pegando o empréstimo. O imóvel fica do banco. Então, ele faz um contrato de mútuo, ou seja, ele empresta dinheiro para o cliente comprar o imóvel dele e, enquanto ele não quitar todo o empréstimo, ele não é dono daquele terreno de fato de direito. Entendeu? Então, assim, e qual é a grande vantagem para o banco? Por que sempre tem uma relação entre risco e juros, né? Então, o juro é baixo para quando tem a alienação fiduciária, porque a retomada do imóvel é muito rápida. Então, como eu falei, na hipoteca, o processo é pela justiça. E na alienação fiduciária é via cartório. Então, se o cara não pagou, está inadimplente com o banco, pela alienação fiduciária, ele consegue retomar aquele imóvel. Em 5 meses, ele consegue retomar aquele imóvel. Está entendendo? E uma outra coisa, como eu falei, a hipoteca, a propriedade segue sendo dele. Então, vamos supor que ele pegou 100 mil reais emprestado e deu um imóvel de 100 mil reais como garantia, para fazer uma conta redonda. Aí ele pagou 50 mil reais, ou seja, liberou um crédito de 50 mil reais naquele mesmo imóvel. Então, um imóvel por hipoteca pode ter mais de um credor, pode dar em garantia de mais de um empréstimo. Já na alienação fiduciária, não. Tu não consegue, mesmo pagando 90% do teu contrato, tu não consegue dar aquele imóvel em garantia, porque ele já está dado em garantia para o fiduciante. Tá cortando aqui, eu acho que deu uma segurada aqui. Tá me ouvindo aí? Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Boa. Não, então a alienação fiduciária é o grande alavancador da construção civil, né? Através dela, os bancos começaram a emprestar dinheiro fartamente, porque tinha uma garantia maior e faz muito sentido esse instrumento para que a gente pudesse viver o momento que a gente vive hoje na construção civil. Afinal de contas, não existe construção civil depois foi a 180, hoje nós temos 400 e tantos meses, é inacreditável, ninguém jamais pensou que nós podemos chegar num prazo desse tamanho. E vamos embora, porque nós temos muitos imóveis a vender ainda. Indo já para o nosso finalzinho, Abraão, nossa live está indo para o final, infelizmente, faltam 13 minutos, daqui a pouco o Rogério está puxando minha orelha aqui, eu quero agradecer, antes de mais nada, de agradecer a quem está com a gente aqui, na nossa última live do ano, o João Nielsen está fazendo uma absurda propaganda sobre Nova Santa Rita aqui. Está dizendo que está todo mundo indo para lá, que o novo eixo de desenvolvimento urbano vai ser Nova Santa Rita. Vamos olhar para lá, Abraão. Quem sabe tem alguma coisa que a gente possa fazer lá na região de Nova Santa Rita, hein? E até onde eu sei, a Couto Engenharia está espraiando seus braços aí, tem bastante área, e está olhando bastante área por vários locais. Não podemos falar aqui, mas eu sei que o Abraão está pensando e está queimando fosfato em grandes projetos, e depois eu quero fazer uma pergunta para ti, guarda ela aí, para onde a Couto vai, o que ela pretende fazer, tá? Mas antes de mais nada, antes de falar sobre esse assunto, eu estou olhando aí atrás, eu conheço que a gente fez várias reuniões no teu escritório, fizemos reuniões online, e eu sei que tu é um cara ávido, devorador de livros, né? Aí na tua prateleira tem dezenas, quem sabe centenas de livros que tu já leste, né? Eu queria que tu falasse um pouco dos livros que te influenciaram, Abraão, daquilo que tu gosta de ler. Eu sei que tu é um cara altamente técnico, né? Gosta muito de livro técnico, mas tu também gosta de outro tipo de literatura, né? Fala um pouco sobre as literaturas que fazem parte de Abraão Couto. Da vida de Abraão Couto, na verdade, aquilo que te motiva, que te inflama. Pô, eu acho que o que mais me inspirou, eu acho que foi o livro de Barão de Mauá, O Empreendedor, que é um livro magnífico, né? Mas eu acho que eu me identifico com ele porque Barão de Mauá, para quem não sabe, nasceu ali em Arroio Grande, né? Do lado de Jaguarão, que é a minha terra, né? Então, ele teve que sair dali de Arroio Grande porque o pai dele era capataz de distância e acabou morrendo, e aí o padrasto dele não aceitou ele e ele foi para o Rio de Janeiro, se não me engano. E lá foi trabalhar de comerciante, depois conheceu um grande industrial inglês e se fez. E foi o cara mais poderoso na época, inclusive botando medo na própria coroa, né? Então, inclusive, depois a coroa deu alguns compromissos para ele de financiar a guerra, e aí do outro lado ele fazia as próprias armas, né? Então financiava, dava o dinheiro para, por exemplo, para o Uruguai, né? E depois lá e vendia a remuneração, o armamento. Então, assim, ele foi um grande empresário, né? Então é uma referência, quem nunca leu tem que ler, bem bacana a história dele. Mas o livro que mais me influenciou não foi esse.
O livro é A Lei do Triunfo de Napoleão Hill. Inclusive, eu li esse livro, é um livro bem denso, já li mais de uma vez, e ele traz ali em 13 leis um apanhado, na verdade, uma síntese das características de pessoas de sucesso que foram estudadas durante 20 anos por Napoleão Hill. Né? Então, depois, mais para cá, eu fui fazer um curso de Mastermind. Mastermind, na verdade, é uma aliança de mentes que dá o nome ao curso que eu fiz e é muito bacana, que é uma fundação, que é feito pela Fundação Napoleão Hill. Então, tem várias dicas ali, é importante, né, para as pessoas que, sei lá, não tem muito foco, alguma coisa assim. Por exemplo, uma lei do triunfo, por exemplo, que para mim é a mais importante, é o objetivo principal bem definido. Então, assim, se eu cheguei hoje até aqui é porque lá atrás, na origem, eu tinha mais ou menos em mente o que eu queria para minha vida, entendeu? Então, tu consegue ter uma visão mais seletiva, entendeu? Quem não tem um objetivo definido, as coisas passam pelo lado delas e elas não enxergam. Então, por exemplo, eu como sabia o que queria, todos os meus empregadores, na ocasião, eu modelava eles. O que eles fazem, como é que eles agem, onde é que eles vão, como é que eles comem. Entendeu? Tu consegue modelar os caras e tu vai formando a tua personalidade. Entendeu? Então, o que tem que fazer para poder gerar uma incorporação, com quem tem que falar. Então, é isso. Então, o objetivo principal definido é uma grande dica e é uma lei do triunfo. E uma outra também, que é só para finalizar o assunto do livro aí que tu entrou, seria a aliança de mentes, mastermind. Então, quando tem um problema, junta 3 ou 4 pessoas ali e bota o problema no ar e, com certeza, uma mente vai pairar sobre todas as cabeças e vai dar uma solução. Então, esse é o famoso mastermind. Então, são 13 leis, né? Eu acho que mas isso aí é pauta para uma outra live aí nossa. É verdade, é verdade. E o que mais a gente faz é discutir negócio, né? Eu acho que é fantástico essa questão de discutir e da porta fechada, né? Ou seja, a gente discute, briga, chega a conclusões e sai para fora, tá tudo 0 a 0. Essa é a grande sacada do negócio, né? Discutir questões pontuais e objetivas do nosso negócio, do nosso business, né? Que é a incorporação imobiliária. Brão, o Zaqueu está te mandando um abraço, te chamando de presidente, CEO da Couto Engenharia, grande Zaqueu. Já voltou de férias, Zaqueu? Já estão de volta. Estava na Bahia, ele e a nossa deputada lá, a dona Rose Abrão. Brão, nós temos mais aqui, recebi um puxão de orelha, mais 7 minutos, e eu queria que em 7 minutos, antes dos agradecimentos finais, tu falasse um pouco do que nós podemos esperar dessa grande empresa Couto Engenharia. O que a Couto tem pela frente? Qual é a ideia da Couto Engenharia daqui para o futuro? Fala um pouco para nós. Legal. A Couto Engenharia é uma empresa, ela é muito focada em entregar muito mais do que apartamentos para os seus clientes. A gente entrega muito valor, muito calor humano. Então, essa está dentro da nossa missão, inclusive, da gente dar o melhor atendimento possível. A gente tem a clara visão que, principalmente nesse nicho que a gente optou a trabalhar, a gente se emociona na entrega de chaves. É o melhor momento para nós a entrega de chaves, porque ali tu vê ali a lágrima rolar, é aquele cara que juntou ali o dinheirinho do mês para poder pagar a prestação. É aquele cara que é o sonho da vida dele, né? Para muitos deles vai ser o único imóvel da vida, né? Então eu falo daqui dentro da empresa, a gente faz imóvel econômico, mas a gente não faz imóvel de má qualidade. Aquilo que a gente se propõe a fazer, a gente tem que fazer bem feito. Então essa é uma premissa fundamental de quem trabalha conosco. E entregar o melhor relacionamento, porque o apartamento pelo apartamento é uma coisa muito fria, né? Mas como é que tu vai entregar um sonho para uma pessoa de uma forma assim, tá aqui a tua chave? Não. Tu tem que relacionar ao longo do trabalho, desde o pré-venda, ao longo da venda e na entrega da chave e depois no pós-venda. Nós temos um excelente pós-venda também. Mas tu perguntou o que nós temos de projeto daqui para frente, né? Então, agora, em janeiro, a gente vai ter um grande lançamento. Vai ser um imóvel, um condomínio. Já vou dar um spoiler aqui, um condomínio de casas sobrados. Bem bacana, o projeto ficou maravilhoso. Né? A Juliana, que entrou na live no início ali, ela é signatária desse projeto, né? A gente fez a várias mãos, mas tem muito do penso dela aí, né? Então, é um projetinho que, com certeza, vai vender muito rápido e vai satisfazer uma necessidade do mercado, que é casas, né? Até então, a gente sempre fez apartamentos, mas a gente nota assim, mas eu queria casa, não tem casa.
Pô, então vai sair então a tão sonhadas casas e vocês vão se apaixonar por ela. Eu acho que não posso falar mais do que isso, senão já vai virar já quase o pré-lançamento, né, Luciano? É verdade, ficou linda. Eu vi e ficou lindo, hein? Posso dizer, assinar embaixo. Ficou absolutamente maravilhoso. Eu fiquei arrepiado quando eu vi esse projeto, viu? Espero que venha coisas boas pela frente. Tá muito legal mesmo. Bom, aí tem esse empreendimento, mas no total de áreas a gente tem com projetos já aprovados e projetos aí em tramitação, nós temos aí para os próximos 5 anos mais de 2.000 apartamentos para serem lançados, entre apartamentos e casas. Então, a gente tem áreas aí em Gravataí, tem áreas em Canoas, tem áreas em Cachoeirinha. Então, tem muita coisa para acontecer, mas a gente é muito responsável de dar um passo de cada vez. A gente preza muito por um crescimento orgânico, né, para a gente conseguir de forma sustentável levar a cabo cada um dos empreendimentos e os compromissos assumidos. Vale salientar, 2.000 já pronto, já com land bank na mão, né? Sem contar o que for entrando no meio do caminho. Empresa conservadora. Eu não devia estar falando aqui, mas enfim, desculpa. Depois tu puxou a minha orelha aqui, tá? Eu estou falando demais aqui. Então, Abraão, estamos indo para o final. Antes das tuas considerações, deixa eu mandar um abraço aqui para a galera que está com a gente, né? O grande Andrigo, ele ficou no teu lugar na FGV lá, o grande gênio Andrigo, acabou de entrar te mandando um abraço aqui. A nossa querida Rose, ela e o Zaqueu, um em cada celular aqui, a nossa Rose, diretamente de Eldorado, grande engenheiro Ricardo, que sabe muito de incorporação, o engenheiro Ricardo conhece muito do negócio imobiliário, está com a gente aqui, obrigado pelo carinho. Ana, obrigado. Ju, obrigado, João, grande João Nelson, ele está se oferecendo para te ajudar lá em Nova Santa Rita. Cris, nosso gerente, Andréia Marinho, beijo, Andréia, Daniel, que está com a gente, Charlene, Rodrigo, Ellen, obrigado. A mãe mandou um abração para ti, que está muito orgulhosa ali, Abraão, viu? Parabéns, Abraão. Baita engenheiro, empreendedor, abraço. Michael acabou de entrar aí dando um abraço para ti. Eu quero agradecer muito a todos vocês que estiveram conosco na nossa live. Obrigado, Abraão. Acabou de entrar a Marivânia diretamente da Praia do Rosa. Vânia, beijo. Eu quero te agradecer muito por ter estado com a gente na última live do ano. Foi uma live muito especial falando sobre incorporação imobiliária. O tema é vastíssimo, tem muita coisa para a gente falar. É um tema muito técnico, às vezes, para quem não conhece, é chato, mas é importante, faz toda a diferença no nosso negócio. Conhecer o business de incorporação talvez seja o divisor de águas entre um corretor que conhece e o que não conhece, entre um engenheiro que conhece e o que não conhece, entre um profissional que é da área, que conhece e não conhece. Então, obrigado, Abraão. Obrigado a todos que estiveram conosco aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu quero deixar as considerações finais para ti, Abraão. Obrigado mesmo por estar com a gente aqui e eu quero deixar essas considerações de novo para ti no fim. Legal. Eu quero dizer assim, eu falo pela empresa, mas eu não sou a empresa, né? Eu sou um mero colaborador dela, né? Então, por trás, eu tenho uma grande equipe. Eu acho que ninguém faz um projeto do tamanho que a gente está fazendo, da qualidade que está fazendo, sem uma grande equipe, né? Então, até tem um estudo que foi feito, 2 grupos de pessoas que perguntavam quão íngreme era uma montanha, né? Então, o pessoal que estava em grupo achava que era menos íngreme. Aquele que estava sozinho, não, deve ser muito íngreme. Ou seja, o fardo se torna muito mais leve quando está em grupo. E a gente tem uma super equipe. Então, eu falo por eles, né? A equipe é grande, a equipe é projeto, a equipe é o pessoal do ambiental, o pessoal da administração, o pessoal do jurídico, o pessoal da contabilidade. É muita gente, pessoal do operacional. Então, assim, um grande abraço. Eu tenho um grande prazer de falar da minha equipe, porque realmente a gente é mais que uma equipe, é uma família mesmo. Então, se a Couto é o que é e se tornará o que está projetado ser, é muito em função do nosso time, e eu te incluo nisso, Luciano, porque tu é o nosso parceirão de vendas, e se a gente está conseguindo galgar objetivos aí traçados, é muito em virtude da força de venda aí que sai das suas mãos. Obrigado, Abraão. Falta um minutinho, quero dar um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Abraão Couto, meu grande amigo, fica com Deus. Obrigado por tudo e até a próxima live. Feliz 2021 a todos vocês e fiquem com Deus. Um abraço. Abraço, pessoal.